Graça e paz, ouvinte do podcast Cristo Sempre Cristo. Quero dizer para você que é um prazer estar aqui de volta com você para poder compartilhar com você da minha fé em Cristo Jesus a partir das Escrituras Sagradas. Este podcast tem como propósito anunciar a pessoa de Cristo de uma forma simples, não é para dar aula de teologia, embora, claro, nós vamos usar da teologia, mas não é aula de teologia. É anunciar Cristo como Deus, Filho de Deus, Deus homem, Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o Verbo que se fez carne, que veio para salvar a mim e a você, a partir de crermos, se crermos nele. Mas esse Cristo, que é o Cordeiro de Deus, ele caminhou aqui na terra e ele queria que a sua obra ou o seu ministério se prolongasse ao longo dos anos até que ele volte para buscar a sua igreja. Ele então chama para si 12 homens para caminhar com ele no seu período de ministério aqui na terra para ensiná-los. E Jesus Cristo ensina esses homens de forma falada, sentando com eles, conversando com eles, andando pelo caminho e fazendo. Eles pudessem ver Jesus fazer. Lá na frente eles imitaram o Cristo fazendo o que Cristo fez. E para isso está registrado aqui em João, no capítulo 1 de João, do verso 35 ao 42, eu quero ler com você, para você entender o que diz as Escrituras Sagradas. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. E Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Jesus quer que o ministério dele continue. O ministério de Jesus não acabou ali na cruz. E Jesus também não foi um fracassado na cruz, como eu já ouvi de um palestrante uma vez. Foi um homem excepcional, maravilhoso, que ensinou bem, mas foi um fracassado que morreu naquela cruz. Só que aquele homem, sem entendimento, ele não olhou para o que estava além da cruz. Ele não foi olhar no túmulo, onde ele foi sepultado e ficou vazio. Esse Cristo, o Cordeiro de Deus, ele quer que esta obra continue, e por isso que ele chamou discípulos. Ele chamou esses 12, e esses 12 foram pregando o Evangelho e chegou até nós no dia de hoje. E eu sou um discípulo de Cristo, que estou aqui anunciando para você sobre Jesus, o Cristo de Deus. Você presta atenção que no texto João, ao ouvir Jesus, ele diz assim: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos olharam para Jesus e falaram: Bom, se ele é o Cordeiro de Deus, João, sinto muito, mas a partir de hoje eu vou ser discípulo dele. Aprendi com você, muito obrigado. Você me ensinou, foi um bom mestre, nós amamos você, mas nós vamos seguir aquele que tem a palavra de vida eterna, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses 2 discípulos seguiram e foram atrás de Jesus. Jesus, claro, percebeu, voltou e perguntou o que eles queriam. Eles falaram: Mestre, onde o senhor mora? E eles foram passar o dia com Jesus. Olha que maravilha. A palavra de Deus diz que eles passaram aqueles momentos com Jesus Cristo. Eu posso imaginar que maravilha que foi. Foram os 2 primeiros discípulos que tiveram a honra de sentar junto de Jesus, ouvir Jesus falar sobre o Deus Pai, sobre o Espírito Santo, sobre o reino de Deus, sobre Ele mesmo, anunciar o reino de Deus para eles, sobre o arrependimento de pecado. Quanto ensinamento Jesus passou para aqueles 2 discípulos, que eles ficaram maravilhados com Jesus. A felicidade nossa, irmãos, é todos os dias poder sentar junto de Jesus para ouvir Jesus Cristo falar conosco. Hoje nós não temos essa graça, esse privilégio que esses 2 discípulos tiveram de sentar e ouvir Jesus pessoalmente, como pessoa, como humano,
mas nós temos a graça de ouvir Jesus através das Escrituras Sagradas, através da oração. Quando nós paramos para ler a palavra, quando nós oramos, o Espírito de Deus que habita na vida daqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador, vai revelando para nós os mistérios de Cristo através das Escrituras, reforçando ali através das Escrituras e falando também à nossa mente e ao nosso coração. Aqueles homens foram os felizados, mas eu e você também somos, desde que aceitemos a Jesus. E uma vez que nós temos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não queremos que fique somente para nós, porque no cristianismo não tem lugar para o egoísmo. Veja que aqueles 2 homens, eles saíram para falar para os seus parentes: olha, nós encontramos o Messias, o Cristo de Deus, e a primeira pessoa que André encontrou foi seu irmão, e ele anunciou para seu irmão, e depois nós vamos ver que esse irmão que ele encontrou tornou-se uma coluna da igreja, que Cristo mesmo o determinou como essa coluna, um homem forte, cheio de fé, do Espírito Santo que anunciou o Evangelho. Então nós precisamos ouvir de Cristo e anunciar sobre Cristo e investir nas pessoas, porque através dessas pessoas que nós vamos anunciando Cristo, é que Cristo vai anunciar para outras pessoas sobre Ele mesmo. E aí muitas vezes as pessoas que a gente olha aqui não dá importância, que talvez não tem valor, que é uma pessoa sem significância alguma, e é justamente aquela que o Senhor quer usar. E nós precisamos crer. Por isso que nós precisamos aprender com esse Cristo, a não fazer acepção de pessoa, olhar. O Espírito de Deus vai nos revelar: olha, fale de mim para Ele. E Deus mudar, transformar aquela vida transformada vai ser um grande vaso nas mãos do Senhor. Comece como André. Já tem Cristo como Senhor e Salvador? Anuncie Jesus para os seus parentes. Tenha oportunidade, pede a Deus a oportunidade, lê a Bíblia com eles, ore com eles, fale desse Jesus. Fale que Jesus Cristo veio para morrer na cruz, para nos salvar do pecado, para perdoar nosso pecado, mas fale que Jesus ressuscitou. Alguns vão ouvir você e vão crer, outros também não vão crer, mas não fique triste por isso não. No momento, eles podem não crer, mas Cristo, por amor a Ele mesmo, cria situações na vida que essa pessoa vai vir lhe procurar, porque ela vai ver Cristo em você e vai dizer assim: olha, ore por mim, olhe aqui comigo a palavra de Deus, porque você me traz conforto, você me traz segurança e tranquilidade. Não fique com raiva daquela pessoa que não quer lhe ouvir naquele momento, ou que ouviu e ignorou. Não fique, que nós somos tentados a ficar com raiva e não querer mais. Não quer nada, esse povo não quer nada. Mas lembre de nós, lá atrás, também nós éramos assim. Mas o Senhor veio, teve paciência conosco, insistiu, e aí nos salvou, nos deu esta graça poderosa, que é a graça da salvação. Ore pela pessoa, sempre, levante nas madrugadas, ore. E saiba o que diz as Escrituras Sagradas, que nenhum trabalho do discípulo de Cristo é em vão. Não é em vão. A palavra não volta vazia. Continue anunciando. Você vê que Jesus pregou. Esses homens no início foram difíceis de compreender Jesus. E depois alguns que eles pregaram também foram difíceis, mas esses homens deram a vida por Jesus. É isso que Jesus quer de nós. Que nós creamos nele ao ponto de, preciso for, dar a vida por ele. É o testemunho verdadeiro de que nós somos filhos de Deus. É se alguém nos requerer a nossa vida por causa de Cristo, quiser vir nos forçar a negar Cristo, nós não vamos negar Cristo, porque é o verdadeiro testemunho do amor de Cristo. Então, siga esse exemplo de Cristo. Anuncie o Evangelho para pessoas e ensine essas pessoas a anunciarem o Evangelho a outras pessoas. Seja um discípulo autêntico de Cristo Jesus, firme e forte. Que Deus lhe abençoe, que Deus faça resplandecer sobre você o rosto dele, que a misericórdia do Espírito Santo, do Deus Pai, do Deus Filho, esteja sobre a sua vida agora e sempre. E que se você é um daqueles que não tem coragem de anunciar, eu agora nesta hora, pelo poder de Jesus, encorajo você, vai anuncie. Anuncie. Deus me deu a graça de pegar uma caixa, comprar uma caixa e anunciar na cidade onde eu moro sobre esse Jesus. Eu vou lá, ligo o som, passo músicas e ligo aqui no próprio celular a Bíblia em áudio e vai lendo ali, a pessoa vai narrando e as pessoas vão ouvindo. Então vamos anunciar Jesus. Anuncie, creia nisso, porque Jesus tem o poder para salvar. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro com a fé em Jesus, no Cristo, sempre Cristo. Um grande abraço.